João 6, do 66 até o versículo 69 da palavra do Senhor. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento aí no nome de Jesus, querido. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o capítulo 6 de João, quando Jesus está se revelando a uma multidão. Você percebe que Jesus, ele se revela a uma multidão, mas ele não revela o seu caráter primeiro. É interessante que Jesus, quando ele se revela à multidão, ele se revela como aquele que multiplica o pão. Jesus se revelou para uma multidão de 5.000 homens. Alguns conjecturam 10, 15 mil, 20 mil pessoas. Se são 5.000 homens, se tivesse cada homem a sua mulher, 10 mil, tivesse cada um filho, 15 mil ou 20 mil, cada casal 2 filhos, e aí vai. Era uma grande multidão. E Jesus se revela a essas pessoas, multiplicando o pão, trazendo para elas um alimento, uma sustentação no físico. Eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, essa pequena palavra, que Jesus se manifestava de várias formas, mas no final das suas manifestações externas, ele queria expor o seu caráter. Ele queria expor algo a mais, não só aquilo que ele podia dar para os homens, aquilo que ele podia e tinha condições de dar fisicamente, uma cura, um alimento, a multiplicação de um pão, a restauração de uma alma. Jesus não estava assim satisfeito, se pode dizer assim, simplesmente em curar uma pessoa. Esse não era o objetivo final do Senhor. Você vai ver em vários textos da Bíblia que esse não era o objetivo final de Jesus, mas o objetivo da conclusão da sua obra era levar as pessoas ao reino de Deus. E por causa disso, Jesus as curava, as restaurava, as amava, fazia obra extraordinária nas suas vidas, porque Jesus manifestava assim o seu amor e a sua compaixão nas almas. E a manifestação do coração de Jesus, a compaixão, era em curar, restaurar, levantar, perdoar e por fim salvar de fato aquelas vidas e levá-las a um propósito em Deus, levá-las a uma salvação diante do reino de Deus. Mas quando nós vamos ver esses contextos na Bíblia, que você passa a ler e passa a observar, muitas pessoas seguindo Jesus. Irmão, se tem uma época agora, um tempo em que a nossa geração, em que eu e você estamos vivendo, tem muita gente que diz que segue Jesus, irmão, mas é só de fachada. Esse negócio de ser crente hoje virou moda, virou uma coisa assim, é uma coisa assim legal, entendeu? Eu sou gospel também, eu também sou crente, sabe, ficou uma coisa normal, uma coisa bacana de se dizer. É legal dizer que é crente hoje, parece que dá assim uma moral para a pessoa, entendeu? Se você pegar um pouquinho da história da igreja, não precisa ser lá atrás dos pais da igreja não. Você pegar a história da igreja uns 50 anos atrás, uns 100 anos atrás, tô pertinho, 70 anos atrás, você vai ver que os crentes eram perseguidos por ser crentes, eram desprezados por ser crentes, eram tratados como um povo medíocre, um povo de segunda linha, por ser crente. Esse povinho da Bíblia, povinho chulé, esse povinho que diz que crê em Deus, mas é um povo alienado. Hoje não, irmão, hoje ficou uma coisa assim, é legal ser crente, é bacana, eu estou servindo a Jesus, eu estou seguindo a Jesus, então é muito bom, né? As pessoas acham muito bacana isso, né? Mas será, querido, surge uma pergunta em todas essas coisas, será que de fato essas pessoas que se dizem gospel, crentes, discípulos, servos, estão seguindo a Jesus? Estão servindo a Jesus? Seguindo e servindo. Lembre-se quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a cada dia a sua cruz, está na Bíblia, foi Jesus que falou. Tome a cada dia a sua cruz e siga após mim. Ó, compromisso, irmão. Negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir após Ele. Seguir os passos dEle, as atitudes dEle, o coração dEle, a vontade dEle, a obra dEle. E tem muita gente diz que está seguindo a Jesus, muita gente dizendo que está seguindo a Jesus. E aí tem muitas igrejas, e tem muita coisa, muito barulho, muita parafernália, e tem muitas campanhas e muitas coisas, e as pessoas dizem que estão seguindo a Jesus. Só que eu vejo três coisas, eu vejo três momentos na Bíblia, como momentos de hoje. Existe uma multidão que está seguindo Jesus, e de fato isso aconteceu no registro bíblico, homens e mulheres, jovens, adolescentes que seguiam Jesus, uma grande multidão. Essa multidão estava onde Jesus estava. Lembra-se quando Jesus pregou o Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre o reino de Deus? Jesus está no Monte das Oliveiras e uma grande multidão está ouvindo Jesus pregar. E aí Jesus subia para o monte e voltava. Quando ele voltava, as pessoas o cercavam, e ele era o dia inteiro circundado de multidões e multidões, que a Bíblia chama de turbas, que são as grandes multidões que estão seguindo Jesus. Irmão, dentro daquelas multidões tinha pessoas com diversos objetivos, diversas intenções, diversos sonhos, desejos, pedidos. E eu não estou, querido, aqui dizendo isso, dizendo que está errado, que aquelas pessoas que estão seguindo Jesus ali, por algum motivo está errado. Não estou dizendo que elas estão erradas. Cada um tinha um motivo, talvez tinha um paralítico ali, talvez tinha um cego sendo conduzido por alguém para ser levado até ele, talvez tinha um leproso meio de longe que não podia chegar perto, mas queria ter um contato com Jesus, alguém doente, com problema. Então as pessoas estavam atrás dele por algum motivo na sua alma, no seu corpo, na sua casa, na sua família. Uma grande multidão o seguia. Aí nós vamos ver um cenário de muita gente buscando Jesus, e dentre essa multidão, muitas pessoas recebiam seus milagres e iam embora. Muitas pessoas recebiam o pão, a bênção e iam embora. Tipo assim, Jesus já me deu o que eu preciso, agora minha vida está resolvida, eu vou seguir agora o meu caminho. Mas tinha alguns outros que perseveravam, porque queriam ficar com ele. Não se contentavam só em receber o milagre, mas queria continuar caminhando com Jesus. Era importante estar com Jesus, era bom estar com Jesus, porque estar com Jesus nos leva a um aprendizado todo dia, diário. O que Jesus está ensinando, irmão, é do céu, não é da terra. E lembre-se que o céu todo dia tem revelação, a terra é a mesma coisa todo dia. Se você ligar a televisão amanhã, você vai ver mais notícia de terra. Você vai ouvir falar de crime, de morte, de sequestro. Você vai ouvir só desastre. Se você ligar a televisão depois de amanhã, mais coisas ruins. Isso é terra. A terra, irmão, tem essa tendência de nos levar para a terra, para aquilo que nós somos, querido. Agora, querido, quando eu e você seguimos Jesus, o que nós vamos ouvir e receber é do céu. E do céu sempre vai ser alguma coisa nova. Do céu sempre vai ser uma bênção, uma vitória, uma direção correta. Do céu virá sempre uma direção de vida, jamais algo de erro para mim e para a sua vida. Mas as pessoas seguiam Jesus por diversos motivos, e a multidão estava com ele. Dentro dessa multidão, muitos estavam por interesse, cada um com seus interesses. E eu não estou falando, irmão, que estar no meio da multidão e ter interesse em Jesus por alguma coisa está errado, preste atenção. Errado é eu ter interesse por Jesus em alguma coisa que Jesus pode me dar e depois sair fora. Aí está errado. E isso, querido, é o que mais acontece hoje na igreja brasileira. Pessoas que vão a Ele por um interesse, por causa de alguma coisa. A hora que recebe, tchau, esquece que Deus existe. Então muita gente que está na multidão só vai esperar o pão. E deixa eu falar para você, você acha que Jesus não está olhando os corações?
De todos que estão na multidão? Você acha que Jesus está olhando para aqueles que estão na multidão e está vendo os seus corações e vendo que ele só vai querer o pão, a hora que ele comer o pão ele vai embora? Jesus está vendo, irmão. Mas você acha que Jesus negou de dar pão para ele? Não, Jesus não negou de dar o pão para ele. Jesus deu o pão para ele, para ela, supriu a vida dele e a vida dela. Jesus não nega, querido, aqueles que vão diante da sua presença. Jesus sempre vai abraçar, sempre vai amar, sempre vai abençoar. O problema é que aqueles que vão diante dele, recebem e vão embora, perdem a bênção. Porque a maior bênção não é receber alguma bênção, a maior bênção é estar junto com o abençoador. A maior bênção não é receber um milagre, a maior bênção é viver com o dono do milagre. E no meio da multidão tem muita gente que não entende isso, irmão. E aí Jesus, ele manifesta a sua bondade, a sua ternura, multiplicando o pão, curando os enfermos, restaurando as almas, restaurando os lares, manifesta o seu amor e a sua compaixão. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai revelar o seu caráter, irmão. E depois que Jesus multiplica o pão, todo mundo come, fica satisfeito, saciado. A Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios e todo mundo fica contente. Jesus disse: olha, pega aí cada um desses cestos aí, pega os pães, guarda para que nada se perca. Aí Jesus diz: olha, esse pão que vocês comeram aí é igual o pão que vocês receberam de Moisés. Vocês o comeram, assim como os pais de vocês comeram e morreram. Mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquele que se alimentar em mim jamais morrerá. Irmão, quando Jesus falou isso, 90% da multidão foi embora. 90% daquela multidão que o seguia virou as costas e partiu. Peraí, mas você comeu o pão, foi Jesus que multiplicou. Na hora que ele estava multiplicando não estava bom? Ele não era Deus? Era. Entre aspas, né? Porque agora Jesus está falando que ele é o pão. Que negócio é esse? Não, agora não dá. Me alimentar dele, comer a carne dele, que negócio é esse? Não, Jesus não está falando para você comer a carne dele. Jesus está falando para você aprender dele, para você viver com ele, para você receber dele, para você entender o princípio dele. Não é só para você extrair dele, é para você viver com ele. Mas aí, querido, grande parte da multidão foi embora. Olha que interessante, Jesus se volta, o texto que nós lemos, Jesus se volta para os seus discípulos. Porque vocês sabem, né, que havia uma grande multidão, havia 70 discípulos que Jesus enviou para uma obra, havia 12 discípulos, os 12 escolhidos, havia 3 discípulos mais pertinho, íntimo, e havia um ainda que estava bem íntimo. Quando Jesus revela o seu caráter, dizendo quem ele é, a grande multidão vai embora. Aí Jesus chama os 12 discípulos. É claro que os outros discípulos também estavam próximos, mas Jesus chama os 12. E Jesus disse assim: desde então, muitos dos seus discípulos, olha só o texto que nós lemos, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás. Eu não li o texto que Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão do céu, está um pouquinho antes, você pode ler João 6. Quando Jesus se revela, a Bíblia está dizendo que muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então Jesus chama os 12, aqueles que ele tinha escolhido de perto, e disse assim: vocês também querem se retirar? Irmão, você percebe? A generosidade de Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, é tão amoroso, tão terno. Jesus abençoou, deu pão, prosperou, trouxe fartura. Mas quando Jesus disse: olha, na verdade sou eu. Você quer comer pão todo dia? Anda comigo, vive comigo, caminha comigo. Você quer comer pão todo dia? Esse pão que vai sobrar na sua mesa, ande comigo. Mas quando Jesus chamou para o compromisso, a multidão foi embora, inclusive discípulo. Aí Jesus chamou os mais de perto, os 12 de perto, e diz assim: e vocês aí? E vocês? Vocês querem se retirar também? Sabe o que é isso, irmão? Deus provando o seu caráter, provando o caráter dos seus discípulos. Vamos ver por que você está comigo. Vamos ver por que você está me seguindo. Vamos ver qual é o motivo pelo qual você me segue. O que eu iniciei dizendo aqui nessa noite? Muitos dizem que estão seguindo a Jesus.
Vamos ver por qual motivo. Você é meu discípulo, você disse que me segue. Vamos ver qual que é o motivo. Aí Jesus perguntou: vocês também querem seguir os demais? Alguém pode dizer assim: meu Deus, mas Jesus foi tão bom, agora há pouco multiplicou o pão e está sendo tão severo agora, tão duro com eles. Sabe por quê, querido? O evangelho é ou não é? Deus é ou não é? É sim, sim, não, não. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós vamos ou nós ficamos. Não existe um meio termo. E eu acho lindo isso em Deus, irmão. Jesus não é hipócrita, não é falso. Ele é verdadeiro. E vocês aí, peraí, vem cá. Você, Pedro, Tiago, João, vocês vem cá. Vocês estão comigo também? Olha lá, o pessoal está indo. Vocês querem ir? Ainda está em tempo, pode seguir. Mas bem assim, bem assim. Não está bom? O que é que você... E aí, o que vocês me dizem? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Irmão, vê se você entende essa resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido que tu és, temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Foi isso que Pedro disse? Pedro disse: para quem iremos nós? Não é para onde. Tem um louvor aí que diz: Senhor, para onde iremos nós? Não, está errado. É para quem iremos nós? Porque Pedro e os discípulos tinham crido e conhecido quem Jesus era. Eles tinham crido e conhecido que Jesus era o Filho de Deus, e que só Jesus tinha a palavra da vida eterna. Irmão, quem não crê e não conhece o Cristo, vai sair embora junto com a multidão. Quem não crê e não conhece Jesus, não tem a palavra da vida eterna, vai seguir a multidão. Sabe por quê? Porque estava atrás de Jesus por causa de uma bênção, estava atrás de Jesus por causa de uma vitória, estava atrás de Jesus por causa de uma campanha, estava atrás de Jesus por causa de um sacrifício. Não estava o seguindo porque tinha prazer em segui-lo, em estar com ele. Estava com ele por causa de alguma coisa. E às vezes a gente fala essas coisas, até criticado, já fui criticado, irmão, por isso. Sabia? Já me criticaram por isso. Ah, pastor, não fala isso, não fala essas coisas, a gente não conhece o coração das pessoas. É, irmão, olha aí Jesus falando. E vocês, espera aí, vocês estão me seguindo mesmo? Vem cá, vamos colocar a prova aqui em xeque o discipulado de vocês. Vamos ver se vocês estão me seguindo mesmo. Vocês querem seguir eles? Mas todos eles, irmão, com convicção, aqui através de Pedro, responderam: Senhor, para quem nós iremos? Para quem? Qual é o outro mestre? Qual é o outro Senhor? Qual é o outro Filho de Deus? Qual é a outra pessoa que pode sustentar a nossa vida, que pode guardar a nossa vida, que pode nos garantir a vida eterna? Quem? Para quem nós iremos? Se nós temos conhecido e temos acreditado que só o Senhor tem a palavra da vida eterna e que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem não conhece, quem não crê, quem não sabe quem Ele é, vai seguir a multidão, irmão. E a multidão uma hora está ali, outra hora está lá, outra hora está lá. A multidão está nos endereços que oferece alguma coisa, está nos endereços que se promete alguma coisa. Mas Jesus não está prometendo pão para mim e para você nessa noite. Jesus não está prometendo bênção para mim e para você nessa noite. Jesus está dizendo que Ele é o pão para mim e para você nessa noite. Ele está dizendo que Ele é a bênção na sua vida nessa noite. Aleluias. Pedro disse: Senhor, para quem nós vamos ir? Não tem ninguém. Resta-nos ficar junto contigo e caminhar junto contigo. Irmão, multidão sempre vai sair fora, mas o verdadeiro discípulo vai seguir Jesus. E principalmente quando Jesus manifesta o seu caráter, quando Ele diz quem Ele é de verdade.
Quando Ele diz quem Ele é de verdade, o que Ele veio fazer, qual é o seu propósito. Não o que Ele quer dar, o que Ele quer fazer na sua vida. De vez em quando eu escuto aquelas propagandas, irmão. Venha para a campanha da vitória, venha para a campanha. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Venha para você receber a chave da vitória. Venha para a campanha, venha. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer. Que Deus que vai fazer isso, irmão. Que Deus que vai fazer algo na vida de uma pessoa que não muda, que não se arrepende, que não quer compromisso com Ele, que não se rende a Ele, que não reconhece quem Ele é, que não ama verdadeiramente, que nem sequer conhece a Jesus e nem crê nele, só está diante dele por alguma coisa que ele supostamente possa dar, porque alguém está com o microfone na mão dizendo: venha que ele vai te dar, venha que ele vai fazer na sua vida. Mas quando Jesus chamou: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, mas primeiro você tem que se converter, você tem que mudar, tem que transformar, primeiro você tem que passar pelas águas, você precisa acordar, você precisa discernir o seu tempo, você precisa me conhecer de perto, saber quem eu sou, para eu poder começar a mudar a sua vida, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas não é mais fácil, irmão. É mais fácil ouvir uma mensagem que massageia o ego, a alma, sabe? Ouvir alguma coisa que não vai me confrontar, uma coisa boa. Não, eu vou na igreja, eu gosto de ouvir aquelas palavras dos salmos, aquelas palavras boas que o pastor prega, eu saio leve da igreja. Não vai sair leve não, irmão, vai sair carregado de responsabilidade, vai sair com compromisso com Deus, vai sair com os olhos abertos e o coração atento à voz de Jesus, porque Jesus está voltando, irmão, Ele está voltando, Ele precisa encontrar uma noiva acordada, despertada. Ah não, mas quando fala muito assim comigo eu já fico chateado, dá vontade de nem voltar mais. Tem muita gente aí, irmão, fazendo carícia na alma. Sabe aquelas carícias boas assim? É igual massagem nas costas. Você fica bem relaxado, fica bem tranquilo, irmão. Quando Jesus voltar, aí fica aí junto com o anticristo, fica junto com a besta, fica junto com o dragão, fica junto com todo mundo. E a igreja, ó, preferiu ficar com a carícia na alma, que é melhor, a carícia na carne, do que ter o espírito despertado para a glória de Deus. A multidão, irmão, inevitavelmente será surpreendida. Eu e você não fazemos parte da multidão, amém? Eu e você não fazemos parte da multidão. Se você é discípulo de Cristo e entrou aqui por uma necessidade, não está errado. Ah, pastor, eu entrei aqui, mas nessa noite eu estou pedindo uma cura para Deus. Eu estou pedindo uma porta aberta para o Senhor. Eu estou pedindo um milagre para o Senhor. Eu estou buscando em Deus, que Deus faça algo impossível na minha vida. Não tem problema, continue buscando. Deus é fiel, irmão, para fazer, amém? Você é discípulo, está com Ele, e discípulo, querido, sempre vai ser abençoado, porque está junto com a bênção, porque está servindo e caminhando e sabe quem Ele é. Para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida, e eu preciso e tenho necessidade de estar contigo. A multidão inevitavelmente vai fugir de Jesus. Quando Jesus falar quem Ele é, eles baterão em retirada. Lembre-se, querido, que a multidão foi alimentada por um garotinho. Não tinha pão, não tinha nada, o povo estava com fome. E Jesus disse assim: ó, vocês aí, os discípulos, dá-lhe voz de comer. Senhor, nós não temos nada. Aí os discípulos encontraram um garotinho com pão e com peixe. Pegaram um pão, levaram para Jesus. O garotinho, irmão, adolescente, estava ali com pão e peixe. Pegaram os pães e levaram para Jesus. Jesus orou, e os pães começaram a se multiplicar, e os peixes, e todos foram alimentados. Sabe, querido, aquela criança estava com 5 pães e 2 peixes, que alimentou uma multidão. Por isso que eu e você temos que ser como criança, na presença de Deus. Ser como criança. Às vezes a gente esquece disso, né? As crianças estão ali, irmão, estão brincando, não estão nem aí com nada. Você acha que está preocupado amanhã com a luz que vai vencer? Aí fala assim: meu pai paga, o meu pai se vira, paga. Você acha que está preocupado, irmão, com a carne que acabou, que tem que comprar? Ele fala assim: minha mãe vai buscar no açougue, meu pai se vira.
É criança, irmão. Criança confia no pai. Se eu e você somos como criança diante dele, nós confiamos nele. Amém? O meu pai paga, o meu pai compra, o meu pai faz, o meu pai abre a porta, o meu pai promove o milagre, o meu pai move as águas. Aleluias! Porque eu sou como criança diante dele. Jamais ele nos negará, querido. Só que a multidão corre atrás de Jesus, atrás do pão. Querem o que Jesus pode dar, mas não querem o que Jesus é. Irmão, está cheio de gente assim, querido. Pessoas que querem o que Jesus pode dar para elas, mas elas não querem quem Jesus é. Quando Jesus diz quem verdadeiramente Ele é, as pessoas não querem. Elas não querem. Agora, quando Jesus se volta para os 12 discípulos, Ele está falando com alguém que tem intimidade com Ele. Ele está falando com alguém que já está andando no terreno do sobrenatural. Não está andando mais no natural. Lembra de Pedro? Lembra que os discípulos estavam no rio e o mar começou a sacudir, o vento, as ondas? E Jesus vem lá de madrugada, vem andando sobre as águas. Por um momento eles ficam assustados e dizem: é um fantasma. Aí Jesus: gente, não, peraí, é eu. Vocês não estão me conhecendo, não? Sabe, irmão, na hora da nossa tribulação, aproveitando para dizer isso, na hora da nossa tribulação, na hora dos ventos, na hora da dor, da perseguição, muitas vezes nós confundimos Jesus com fantasma, com problema. Nós ficamos tão preocupados com o vento, com a onda, com o problema, com as dúvidas, que quando Jesus está aparecendo para resolver, irmão, nós olhamos para ele pensando que é mais problema ainda. Meu Deus, além das ondas, além da tempestade, todo esse problema não é um fantasma. Jesus diz: gente, sou eu. Aí Pedro, sempre Pedro, né, irmão? Disse assim: Senhor, se tu és mesmo, manda que eu vá sobre as águas. E aí Jesus disse: vem Pedro. Pedro saiu do barco, começou a andar e foi até Jesus. Aí o vento bateu, irmão, como é de praxe, o vento bate, as ondas vêm, as dificuldades vêm. E aí inevitavelmente a nossa fraqueza carnal, inevitavelmente a nossa pouca fé vai nos fazer afundar. E Pedro começa a afundar e Jesus e grita para Jesus: Jesus, salva-me. E então Jesus vai, pega na mão dele e levanta ele de volta para as águas. E ambos vão para dentro do barco. Por que eu estou falando isso, querido? A multidão vai embora, mas o discípulo, ele tem experiência com o seu Deus. Ele tem experiência com Jesus. Ele não vive apenas no natural, ele já provou do sobrenatural. Deixa eu perguntar para você, irmão: você já provou do sobrenatural em Deus? Já provou de algo sobrenatural na presença de Deus? O Deus que nós vivemos e pregamos e anunciamos é um Deus sobrenatural. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida. Não tem para onde eu ir. Sobrenatural, impossível, glória, poder, unção é contigo. Não existe isso em outro lugar. Só o Senhor é Deus. Os discípulos provaram da grandeza de Deus. Eles tinham intimidade no particular. Lembra Pedro, Tiago e João, quando Jesus, por muitas vezes, se separava com eles. Quando Jesus ia para a oração, por exemplo, no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago e João estavam separados dos demais. Eles estavam separados com Jesus. Eles tinham intimidade com o Senhor, aprendiam mais perto com o Senhor, por isso cresciam mais na presença de Deus. E lembre-se que havia entre os discípulos ainda um discípulo que não era o preferido de Deus, irmão. Você está pensando que Deus tem filho predileto? Tem pai que faz filho predileto, não tem? Eu gosto mais do filho do que da filha. Eu gosto mais desse filho do que daquele outro filho. Deus não tem filho predileto, irmão. Só que existe filho que se aproxima mais dele e que acaba arrebatando mais o coração dele. E João era um desses. João era aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus, que tinha intimidade com o Senhor, intimidade, que aprendia mais com Jesus, conhecia mais Jesus de perto, amava Jesus verdadeiramente, reclinava sua cabeça. João 13:23 diz: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava.
Ora, se existe um discípulo que reclina a cabeça no peito de Jesus, que está mais próximo dele, obviamente que ele o vai amar, porque ele está entendendo o coração de Jesus, irmão, está colocando o peito no coração de Jesus. Senhor, eu quero entender, eu quero ouvir o teu coração, quero sentir como o teu coração sente, eu quero desejar como o teu coração deseja, eu quero projetar como o teu coração projeta. Então o João colocava a cabeça no peito de Jesus, símbolo de que ele queria ouvir o coração de Jesus, e que esse é o lugar terno e íntimo, a alma, para demonstrar sim o seu amor, sim, para demonstrar a sua intimidade com Jesus. Lembre-se que João foi aquele que foi à cruz, irmão, até o último suspiro de Jesus, contemplou Jesus até o fim na cruz. Antes de entregar o seu espírito ao Pai, todos fugiram com medo, mas João estava lá, com risco de ser crucificado também, mas ficou lá, ao lado do seu Salvador, naquele lugar. Havia multidão, havia os 12, havia os 3, havia um, que era extremamente amoroso e estava com Jesus, mas havia um, irmão, havia um, que era um diabo. Misericórdia. Abra sua Bíblia e vamos ler. Se não falar que o pastor está inventando. Misericórdia, esse negócio que o pastor está falando aí, que um discípulo era um diabo. Mesmo capítulo de João 6. Nós lemos até o 69, né? Vamos ler o 70 e o 71? João 6, 70 e 71. Depois que Pedro responde para o Senhor: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e recebido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. No versículo 70 está escrito assim: e respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Era um dos 12 discípulos, era um diabo, irmão. Era um diabo, não era o diabo, era um diabo. E aí você pode dizer assim: mas um diabo? O que é a palavra diabo? A palavra diabo vem do grego, significa enganador. Ele é identificado na Bíblia como um anjo caído. Nós sabemos, Satanás, aquele que usurpou o trono de Deus. No grego, a palavra grega significa Satanás ou adversário. Adversário do povo de Deus. Diabo significa isso. Judas era aquele que estava se opondo à obra de Deus, mas era um discípulo. Aí você pode dizer assim: Jesus escolheu um diabo, irmão, também? Escolheu. Porque Jesus não desistiu de mudar e transformar o coração de Judas. Sabe, irmão, um dia eu li uma coisa muito interessante, eu quero compartilhar com você. Judas teve o melhor pastor, não teve? Qual é o melhor pastor que existe? Jesus. É um pastor que não tem falhas, irmão. É o sumo pastor, a Bíblia diz. É o pastor por excelência. Judas teve o melhor pastor. Judas teve o melhor mestre que o ensinara. Judas teve o melhor líder para que ele pudesse seguir com a exatidão. Judas teve o melhor sábio ao seu lado. Judas teve o Deus encarnado diante dele. Mesmo assim ele fracassou. Mesmo tendo o melhor pastor, mesmo tendo o melhor líder, o melhor sábio, o melhor mestre, ele fracassou. O problema nem sempre é a liderança. Não importa que igreja se frequenta, se o seu caráter não for transformado, você sempre será a mesma pessoa. Eu li isso aqui e quis compartilhar com você. Porque a gente fica vendo as pessoas dizendo assim: não, eu vou para outra igreja, não, eu vou para outro lugar. Aí as pessoas começam a fazer aquele ciclo vicioso. Sai de uma denominação religiosa e vai para outra. Sai com problema, tá? Sai com um monte de enrosco para trás. Falta de perdão, brigou com o pastor, saiu de mal com a pastora, e brigou com o irmão, fez um problema sério, ficou devendo para o irmão e saiu e foi para outra igreja. Chegou lá santinho, aquela auréola em cima da cabeça assim: pastor, ai pastor, aí eu sou uma bênção, me recebe, eu canto. Aí o pastor: glória a Deus, Jesus enviou mais uma bênção para a igreja.
Mal ele está sabendo que chegou um diabo. E aí o pastor fala assim: glória a Deus, chegou uma bênção na igreja. Aí, irmão, ficou com um monte de coisa lá atrás que não resolveu. Aí está lá, está fazendo a obra. Daqui a pouco começa a quiaca com um, com outro e com outro, sai da igreja. Aí vai para outra igreja. Irmão, aí é um ciclo vicioso que não acaba. É igual casamento, irmão. Largou, casou com outro. Largou, casou com outro. Largou, casou com outro. É um ciclo vicioso que não se acaba. Judas, que estava dentro do contexto dos discípulos, teve tudo para ser uma bênção, mas não quis. Fracassou no discipulado. Alguém pode dizer assim: ah, mas não tem o que falar, irmão. Judas estava com Jesus. Jesus estava com ele. O que ele vai dizer agora? Ah, não, meu pastor tem problema, o pastor é chato, meu pastor é problemático, cobra demais, fala as coisas, fica pegando no pé. Irmão, esse homem, Judas, estava junto com Jesus. Tem alguma falha em Jesus, irmão? Tem algum erro em Jesus? Jesus fala alguma coisa errada? Jesus tem pecado? Jesus fez alguma coisa errada? Então, peraí, querido, o problema muitas vezes está em nós. Muitas vezes nós fracassamos por conta das nossas decisões erradas. Aí muitas vezes, irmão, tem gente que põe a culpa até em Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que está acontecendo essa situação na minha vida? Judas não tinha o que falar, querido. Judas tinha tudo, a maior bênção estava diante dele, o próprio Filho de Deus. Mas mesmo assim ele fracassou, porque ele não se permitiu ser transformado no seu caráter. Ele continuou querendo ser a mesma pessoa. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou falar para você aqui. Esse é um lugar onde nós pregamos e vivemos a verdade. Eu não tenho, irmão, não vou falar papas na língua não, eu falo o que precisa ser falado, porque nós estamos em Deus. Fala a verdade em Cristo e não minto. A minha vida é aqui, lá fora, em qualquer lugar do mesmo jeito. Judas vivia diante de Jesus, tinha todos os motivos e as virtudes para ter a sua vida transformada, mas ele sempre foi a mesma pessoa. Ele que não quis a mudança. Se nós não quisermos a mudança, não podemos pôr a culpa em Jesus, nem em Deus, nem no Espírito Santo, dizer: não, eu não consegui largar disso, eu não consegui mudar nisso. Se nós somos de Cristo, estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Aquele que diz estar em Cristo deve andar em novidade de vida, diz a Bíblia. É a palavra do Senhor. A multidão vai seguir Jesus na sua individualidade por interesses. Mas o discípulo, querido, o discípulo está caminhando com Ele para um aprendizado diário. Nós aprendemos hoje, irmão, aprendemos amanhã, aprendemos hoje. Jesus tira algumas coisas da gente hoje. Aí não pode reclamar, irmão, quando Ele tira alguma coisa é porque é bênção para a sua vida. Mas tem dia que Jesus coloca algumas coisas em nossas vidas, e assim Deus vai trabalhando na nossa vida, para que eu e você possamos ter uma vida de vitória na presença de Deus. Sabe, querido, a prova da nossa caminhada em Deus é de que nós olhamos para Ele e reconhecemos que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Porque se eu e você não nos alimentarmos em Jesus, nós não nos alimentaremos em outro lugar. Você pode ter a fome que você tiver, irmão, comer a comida que você quiser comer na sua alma e se alimentar no seu corpo, mas isso vai passar. Depois você vai ter que comer de novo. Agora, a fome da sua alma, do seu interior, a fome da nossa existência só pode ser suprida pelo Cordeiro de Deus. E para que eu e você possamos ser supridos verdadeiramente por Jesus, nós temos que caminhar com Ele um pouco mais, viver com Ele um pouco mais, andar com Ele um pouco mais, e dizer que somos e estamos seguindo Jesus. Isso só é válido quando de fato
nós cremos e conhecemos quem Jesus é. E para terminar, eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você tem crido e conhecido quem Jesus é? Sabe que em outros momentos da Bíblia, como um dia nas partes de Cesareia, Jesus para com seus discípulos e faz mais uma prova com eles. Não foi só nesse dia do pão, não. Teve um dia que Jesus parou com eles e perguntou para eles: gente, vem cá, vamos conversar um pouquinho. O que os homens estão dizendo que eu sou? Jesus sabia, mas queria saber deles. Aí os discípulos disseram: olha, estou falando que o senhor é um profeta. Porque passou muito profeta em Israel, irmão. Estão dizendo que o senhor é um profeta. Estão dizendo que o senhor é um sábio, um grande homem de Deus. E cada um falou uma coisa que Jesus era. Aí Jesus perguntou para eles: olha, e vocês? Agora muda, irmão, por quê? Porque Jesus está perguntando para quem tem intimidade, vínculo, para quem anda junto, para quem comeu mais do que 1 quilo de sal com ele e o conhece. Mais uma vez Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Por quê? Porque conhece, porque sabe quem é, porque já provou da natureza dele, andando junto com ele. Amém? Então nós estamos aqui nessa noite porque nós não fazemos parte dessa multidão de interesse. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos discípulos de um Cristo amado, que nos faz crescer e superar a cada dia diante da presença de Deus. Jesus não tem só pão para dar para você nessa noite, Ele é o próprio pão para sustentar a sua e a minha vida. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Sabe, querido, pense nisso nessa noite. Judas teve tudo o que precisava, mesmo assim ele fracassou na sua vida. Foi terrível os últimos dias de Judas. Traiu o próprio Jesus, foi lá, enforcou-se, mas estava com Jesus. Alguém pode dizer assim: meu Deus, ele andou junto com Jesus, por fim ele se enforcou? Foi, irmão. Mas por que ele se enforcou? Por que ele tirou sua própria vida? Porque ele não quis mudança, porque ele não anelou por mudança. Ele ouviu a palavra, ele viu os milagres, ele testificou das grandezas, mas ele não teve mudança. Sabe, querido, ainda quando Jesus caminhava com Judas, quando Jesus fazia coisas grandes, Judas olhava, mas não era o interesse dele. A Bíblia diz que Judas era ladrão, que ele metia a mão na sacola das ofertas e roubava, que ele fazia coisas erradas e ele não quis mudar. O fim dele foi trágico. Eu e você estamos ouvindo, não estamos andando junto com Jesus. Você está andando com Ele pessoalmente? Não, mas estamos diante da palavra dele, somos ministrados por Ele. Então isso vai promover mudança em nossa vida de caráter. Isso sim, querido, vai nos levar para uma vida nova em Deus. Amém? Aí eu posso dizer para você que esse ano de 2019 será um ano de muita bênção e muita honra sobre a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, o seu coração, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Será um ano de muita bênção e muita vitória da parte de Deus. Amém? Porque nós estamos seguindo Jesus verdadeiramente, nós temos um contato pessoal com Deus. Dessa maneira, realmente a bênção de Deus estará sobre a nossa casa. Dessa maneira eu posso dizer, querido, que você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Dessa maneira eu posso dizer que você vai comer o melhor da terra, porque você não está atrás do melhor da terra, você está junto com aquele que produz o melhor da terra. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, agradecer o Senhor por essa noite. Abra o seu coração, Senhor, fale com Ele, querido, nessa noite. Avalie o seu discipulado, a sua vida com Deus. Muitos estão dizendo: eu sou de Jesus, estou seguindo Jesus, mas na prática da vida estão vivendo a mesma coisa. Nessa noite que você possa avaliar no seu coração a sua caminhada e permitir que o Senhor possa intervir nos seus passos a cada dia, para que você tenha uma vida de vitória na presença dEle.